Olá, salve! Flamengo e Fluminense empataram no Maracanã 0-0 com mais de 62 mil torcedores. O Flu-Fla, porque o Fluminense era mandante, acabou beneficiando o líder do campeonato, Botafogo. Mas teve alguém que saiu perdendo nesse Fla-Flu. Foi o árbitro do jogo, Sávio Pereira Sampaio. Vamos falar sobre como foi, mas antes aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. Um Fla-Flu 0-0 no Maracanã, estádio lotado, meio a meio de público, Flamengo e Fluminense, e um jogo muito nervoso. Aliás, está tendo tanta repetição de Flamengo e Fluminense, eles estão decidindo os campeonatos de mata-mata, pode acontecer na Copa do Brasil mais um confronto entre Flamengo e Fluminense, seriam mais 2 jogos, se eles passarem para as finais. E com isso a rivalidade vai aumentando. O Fluminense ganhou o Campeonato Carioca desse ano, o Flamengo ganhou outras partidas importantes contra o Fluminense e a rivalidade cresce, como já existia, mas agora está ficando de um jogo mais nervoso, está ficando uma coisa assim mais histérica, ou perto da histeria entre os jogadores. Felipe Melo de um lado, as respostas do Flamengo do outro, até mesmo a Arrascaeta se envolveu em confusão de empurra-empurra durante a partida. O jogo em si, o Flamengo foi melhor no primeiro tempo, empurrou o Fluminense para o seu campo de defesa, e o Fluminense gosta, desse tipo de jogo, de atuar no risco, no limite mesmo da sua pequena área. Goleiro jogando com zagueiro, e goleiro Fábio não sabe jogar com o pé, zagueiros também não têm lá grande qualidade com a bola no pé, e fica o André se arriscando nessa saída de bola. E o Fluminense quase, por várias vezes, por 5 ou 6 vezes, quase levou o primeiro gol antes dos 20 minutos do jogo. Depois o Flamengo acalmou, esperou o jogo passar, continuou com maior preferência de jogar com a bola no pé, e o Fluminense não conseguia sair jogando. Vejam que no final do jogo, os números apontaram 54% de posse de bola para o Fluminense, 46% para o Flamengo. O Fluminense geralmente é mesmo mais predominante com a bola no pé, mas no primeiro tempo o Fluminense só fez 4 finalizações, não ia para o ataque. No final terminou com 16. O Flamengo no primeiro tempo teve 8, no segundo tempo, aliás, teve 5, e no final do jogo teve 8, 3 apenas no segundo tempo. No segundo tempo, Fernando Diniz mudou a maneira de jogar do Fluminense. Colocou o Lelê no meio do campo, jogando, na verdade, no ataque, como segundo atacante, perto do Cano, e o Fluminense passou a ter, com Arias arrancando da defesa para o ataque, boas oportunidades de gol. Cano teve oportunidade, Ganso teve oportunidade, e depois aconteceram os lances polêmicos, em que se sobressaiu negativamente, despontou negativamente, o árbitro do Distrito Federal, Sávio Pereira Sampaio, que é árbitro FIFA. Primeiro, no lance do gol do Fluminense. Há uma falta na meia-lua do Fluminense, do campo de defesa do Fluminense, da área tricolor, do André em cima do Cebolinha. Flamengo atacando, tentando buscar o chute para o gol. Quando o Cebolinha dá o drible para o lado para chutar, André faz a falta. Cebolinha cai, a bola sobra para o Arias, que arranca da cabeça da meia-lua da área do Fluminense, do seu campo de defesa, até a meia-lua do campo adversário, mais de 50 metros. Ele foi caminhando, correndo com a bola em linha reta, ninguém combatia. Os 3 do Flamengo que se apresentaram para defender foram recuando, empurrando o bumbum lá para sua própria área, e o Arias acertou o chute e fez o gol. O VAR chamou para revisar, depois da comemoração do gol, depois da festa da torcida, dos locutores, acontece a revisão e a falta clara. Ficou evidente, o árbitro tinha que marcar. Voltou atrás, anulou o gol e deu a falta. E podia ter ficado pior, porque a falta era perigosa. Na entrada da área do Fluminense, a Arrascaeta foi bater, e se ele faz o gol? Ele teria não marcado a falta em cima do Cebolinha, teria anulado o gol do Fluminense e do Arias e teria que marcar o gol do Flamengo com a Arrascaeta. Mas o chute saiu ruim e foi para fora. E depois teve o reverso da medalha. O gol do Gabigol surgiu a partir de uma falta cometida no meio do campo pelo Pablo em cima do Germancano. Ele empurra o Germancano com as 2 mãos. Não foi aquele empurrão assintoso, grotesco, mas foi um empurrão que tirou o Germancano da jogada. A bola sobra para um companheiro do Flamengo, vai no Gabigol, o Gabigol na meia-lua faz um belíssimo gol. Aliás, os 2 gols, tanto do Arias quanto o
o do Gabigol foram belos gols e que foram anulados pelo mesmo motivo. Na origem da jogada houve uma falta que o árbitro ignorou dentro do campo. Aliás, a arbitragem como um todo. O árbitro não marcou, o assistente bandeirinha não ajudou. O quarto árbitro, no lance do Pablo contra o Germancano, ele estava na direção da jogada. Podia muito bem ter ajudado o árbitro, eles têm uma comunicação interna pelo fone, pelo microfone. Podia ter dito, foi falta. Não marcou, o árbitro assistente não chamou, jogada prosseguiu, saiu o gol. E aí o gol teve que ser revisado. Gabigol tirou a camisa, comemorou. Depois do gol anulado, por causa de ter tirado a camisa de um gol que não valeu, ele levou o cartão amarelo, o cartão continuou valendo. Se é para anular a jogada, tem que anular o cartão também. Porque ele só marcou, ele só tirou a camisa porque ele comemorou um gol. Que já é uma bobagem, mas enfim, eu acho que é muito mais uma questão de que o clube deve punir o jogador do que propriamente a arbitragem, porque ele está escondendo o patrocínio que o clube custa tanto a vender, vende por uma fortuna e na hora do gol, o momento maior do futebol, o jogador tira a camisa e esconde o patrocinador. Mas enfim, essa é uma outra questão, é um outro questionamento, uma outra configuração do jogo. O fato é que o árbitro Sávio Pereira Sampaio foi um desastre, foi o pior homem, né? O pior elemento dentro do campo, errando em todas as decisões capitais da partida. E ainda aconteceu um lance muito grave no final da partida, quando o Marcelo, exibindo toda a sua classe e categoria para jogar, deu uma caneta no Luiz Araújo na beirada do campo, campo de defesa do Fluminense, e o Luiz Araújo, talvez considerando aquilo uma provocação, não é provocação, é categoria. Quem sabe fazer, faz. A caneta, o Luiz Araújo foi revidar e deu um pontapé no jogador do Fluminense, vergonhoso, absurdo, lance clássico, nítido para expulsão, e o juiz deu cartão amarelo. E aí o VAR chamou lance possível de cartão vermelho direto. E ele foi lá e revisou e deu o cartão vermelho. Então, Sávio Pereira Sampaio, CBF, senhor Seneme, da Comissão de Arbitragem, merece uma boa geladeira para reciclar seus conceitos, porque a atuação dele foi desastrosa. E o jogo ficou no 0-0, quase uma hora de segundo tempo. Isso é outra coisa impressionante, né? A quantidade de acréscimos hoje no futebol. Foram 8 minutos, depois mais 4, 12 minutos de acréscimo no segundo tempo. O jogo teve 58 minutos. É quase uma prorrogação de futebol em jogos eliminatórios de Copa do Mundo, em jogos finais de Copa do Mundo. Enfim, essa é a nossa esse nosso triste momento no futebol. Fico muito chateado com a falta de critério das arbitragens, a falta de competência. Os jogadores não ajudam, provocam o tempo inteiro dentro do campo. Nesse aspecto, disciplina, o futebol brasileiro vive um momento muito complicado, muito difícil, muito ruim. 0-0 Flamengo e Fluminense. O Grêmio não jogou porque o jogo foi adiado em razão de outros adiamentos de Copa do Brasil, e o Botafogo disparou ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro, agora com 12 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que é o Flamengo. Claro que o Grêmio, quando o jogo atrasado for disputado, pode diminuir, mas nesse momento é essa a realidade. O Botafogo tem 4 rodadas de vantagem sobre o seu mais próximo seguidor, que nesse caso hoje é o Flamengo. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e eu vou deixar você na cara do gol. Até a próxima!